Oi, eu sou a F e este é o Efêmeros, um podcast sem estrutura, sem equipamento, sem patrocínio, apenas com um sonho de sair do papel e muitos devaneios que também podem se juntar aos seus. Eu te convido para caminhar comigo nessa jornada, onde o começo não parece nada com o fim, mas que o sentido pode estar em algum lugar no meio dessa viagem. Eu só não prometo nada, apenas espero ter você aqui comigo por alguns minutos para compartilhar pensamentos e histórias. Então, vamos nessa! Olá, viajantes! Bem-vindos a mais uma viagem de Efêmeros Podcast. Hoje o nosso destino é o espaço sideral, mas também pode ser o espaço imaginário, um ambiente que já adentramos e que, ao mesmo tempo, estamos conhecendo pela primeira vez, onde a dimensão das nossas percepções se entrelaça com a vibração dos nossos sentimentos, e o mistério da vida se apresenta em questionamentos, certezas, erros e recomeços de ciclos, onde o fim está mais perto do começo. Essa viagem não tem destino certo. Eu sinto que a gente compra a passagem para conhecer o trajeto, aprender com as incertezas da rota e deixar pelo caminho a sombra de quem fomos. O final é o que menos importa aqui. A viagem só fará sentido se a gente se permitir sentir e não chegar por inteira. É para se desconstruir e recolocar as peças à nossa maneira, observando pela janela o nosso entorno. É sobre desencaixar e alocar, deixar apertado e também frouxo, já que tudo muda na velocidade da luz. Tudo é efêmero e não existe uma resposta certa para nada. Aqueles que acham que a detêm não enxergam a imensidão e o rastro de poeira que uma afirmação carrega. A beleza do caos se expande diariamente, mas a gente não enxerga a olho nu. É o tempo que mostra. São micropartículas de vida que tomamos na água, que respiramos no ar, que tocamos na terra, que queimamos no fogo, que ao mesmo tempo que nos sufocam, também nos possibilitam respirar. E assim é essa jornada, onde da janela só nos resta observar o todo que não tocamos, mas que também é apenas um retrato de parede, um grão de areia do infinito que nos espera, do infinito que somos, da imensidão de nós mesmos. Se deixe ir, aproveite a viagem. E o tema do episódio de hoje é: a viagem que fazemos na vida tem muitas escalas e paradas, mas não sabemos qual é o destino final. Essa introdução para o episódio de hoje é uma das que eu mais gostei de escrever e mistura um pouco do que eu sinto ao falar sobre a minha admiração pelo universo. O universo é algo tão distante e ao mesmo tempo que a gente faz parte dele. É surreal pensar nisso porque eu me sinto cada vez mais curioso. E olha que a minha curiosidade sobre o universo, sobre os planetas, até mesmo sobre a vida que pode existir lá fora, e que eu acredito que sim, deve existir uma vida inteligente lá fora, ou até mesmo a vida que os cientistas dizem que provavelmente deve existir quando a gente encontrar e confirmar isso lá fora, que é vida microscópica, as bactérias, os micro-organismos. Mas isso é um assunto que rende um outro episódio inteiro que eu com certeza vou querer falar. Vida alienígena. E o tema do episódio de hoje surgiu porque a missão Artemis 2, que vocês devem ter acompanhado, foi uma missão, um foguete que foi sobrevoar a Lua, né? Ele fez um contorno da Lua. E essa missão Artemis, que decolou no dia 1º de abril, agora, de 2026, e retornou dia 11 de abril, ela fez algo histórico, né? Que ela contornou a Lua, ela observou o lado oculto da Lua, aquele lado que nunca é visto pela Terra, sabe? É um fenômeno de uma rotação sincronizada, né? Que a Lua e a Terra parece que fazem essa rotação
quase que ao mesmo tempo, podemos dizer assim. Então a gente sempre vai ver o mesmo lado da Lua. E a missão Artemis 2 da NASA, os astronautas eles voltaram a cruzar essa fronteira que a gente não enxerga, o outro lado da Lua. E isso aconteceu após mais de meio século daquelas primeiras viagens espaciais à Lua. Isso é muito histórico, desde 1970 que os astronautas não fazem esse voo rasante ali para essa região. E isso é tão incrível. É extraordinário por diferentes razões. E as missões espaciais, elas costumam dominar a vida das pessoas, mesmo após os primeiros eventos lá no século passado, né, em que a disputa espacial, durante a Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética. E essas primeiras viagens espaciais, entre a década de 60 e 70, mostraram, assim, um novo patamar para a humanidade. A gente se viu tão perto de algo que é tão distante aos nossos olhos. O espaço, o céu. Isso é extraordinário. Eu acho que não existe um fenômeno tão poderoso quanto esse. Aquele que nos leva além, aquele que nos leva a ultrapassar as fronteiras, mesmo que fronteiras imaginárias, mas que nos faz viajar, que nos faz chegar cada vez mais longe. Sabe quando a gente coloca um limite porque a gente acredita que não pode passar dele? E mesmo assim a gente vai lá e ultrapassa esse limite. Isso muda a vida da gente. E mudou a história da humanidade por completo. Essas missões espaciais trazem consequências muito positivas, especialmente quando a gente fala de novas descobertas para a ciência, a continuidade de estudos que lá na década de 70, no finalzinho da década de 60, começaram esses estudos ali em relação à Lua e também a planetas do nosso sistema solar. Eu acho que a gente entrou numa nova fase da humanidade nesse período e que mesmo após o esfriamento desse boom das missões espaciais nesse período do século passado, a gente ainda mantém acesa essa chama de querer descobrir o desconhecido, de querer entender o que há nessa escuridão, nessa imensidão do universo. Porque no universo a escuridão é só o que parece ser. Ela esconde muita luz, muitos pontos de luz, muitas histórias. O universo esconde o passado, o presente e o futuro também. Mas é claro que também não tem só consequências positivas não, né? Eu queria trazer também algumas consequências negativas, porque é isso, tudo que o humano toca transforma em algo a seu benefício, mas não significa que vai beneficiar a todas as pessoas, nem ao seu entorno, a todo esse habitat, a todo esse sistema, esse conjunto de vidas, de satélites, de planetas. É muita ganância também, né, gente? Vamos falar aqui que o capitalismo destrói tudo? Já tem muitos debates avançados sobre comercializar territórios na Lua e também em Marte. A gente está vendo milionários viajando aí para o espaço, dizendo, olha, agora a humanidade pode também entrar em um foguete e viajar para o espaço sideral. Sendo que a gente sabe que é só quem desembolsa milhões que vai conseguir fazer isso de verdade. Ou seja, não é acessibilidade, não é de fato um avanço para todas as pessoas. Até porque alguns estudos, inclusive, estão muito centrados nesses países que têm essas tecnologias para levar equipamentos, levar pessoas para fora do planeta. Então, de fato, a gente ainda tem tantos desafios que esse sistema nos impõe, e eu fico pensando, quanto a gente não estaria mais avançado em resolver mistérios, em ter novas descobertas sobre o espaço, se a gente não tivesse essa ganância tamanha de querer centrar as coisas em poucas pessoas, em poucas organizações. O universo é tão grande de possibilidades e a gente não sabe praticamente nada. E eu falei sobre essa questão de comercializar
terras, pedaços da Lua, pedaços de Marte, de querer colonizar Marte e também colonizar a Lua, porque esse é um debate que já tem há algum tempo, né? Isso me preocupa muito e me faz questionar se vai ter um shopping na Lua, se vão colocar um Graal na Lua, um Osho. Eu tô rindo, mas eu sei que isso é uma possibilidade real. Se as coisas funcionarem como essas agências estão pensando, como os governos aí, principalmente dos Estados Unidos, mas também os governos talvez da Rússia, que tem um grande polo aí de uma agência espacial também muito forte, a agência espacial europeia também. Eu fico pensando, eles vão querer fazer de tudo para fazer um modelo que foi feito na Terra também acontecer nesses outros territórios colonizados. Ai, a gente não tem paz, né? Ninguém sabe ao certo se tem vida na Lua, em Marte. Existem alguns estudos que falam sobre a possibilidade de ter tido água, por exemplo, em Marte e também na Lua, mas ainda é tudo muito inicial. Existe um cuidado muito grande da ciência para falar sobre isso, porque tem sempre aquela galera mais, sabe, sensacionalista, meio também negacionista, que tudo quer falar de teorias de conspiração. E a Lua é cheia de teorias da conspiração, né? A gente conhece algumas, e eu, pelo menos, desde que eu sou pequeno, já fui inundado de teorias da conspiração, como, por exemplo, de que a viagem da Apollo, que levou, né, os astronautas pela primeira vez a pisarem na Lua, foi tudo uma grande montagem. Montagem feita pelo Kubrick. Montagem feita aí por Hollywood em um estúdio em Los Angeles. Eu fico pensando nessas teorias, como elas são facilmente desmascaradas hoje, né? Porque você imagina a quantidade de pessoas que precisaria esconder essa informação de que houve uma gravação, porque não é uma coisa pequena, né? Especialmente para a época, os recursos eram muito mais limitados, recursos audiovisuais, para efeitos também especiais. Então eu fico pensando como é fácil hoje desmascarar isso. Mas essa teoria da conspiração foi longe. E até hoje muita gente ainda acredita que o homem não pisou na Lua. Tem a teoria da bandeira dos Estados Unidos foi fincada na Lua, que eles dizem que, como não tem vento, por conta da gravidade ali da Lua, ela parece tremular. Mas a ciência também já mostrou que foi o fato do astronauta colocar a bandeira na Lua e ela estava sob uma haste metálica ou, enfim, algum outro tipo de material que deixava ela reta. Então ela não estava sob efeitos do vento, ela estava simplesmente montada para ficar em pé, erguida. E dá pra ver isso nos vídeos da época, sabe? Os vídeos originais. Ai, gente, sem condições, né? É muito bom se questionar sempre, a gente não tem que acreditar tudo de primeira, mas você querer desacreditar, descredibilizar algo que milhares de pessoas fizeram acontecer, porque não foi pouca gente nessas missões Apollo não, tá? Foram centenas de milhares de pessoas envolvidas para que as pessoas, os astronautas, que infelizmente nessas missões Apollo foram todos homens, que eles pudessem aí alcançar os seus feitos de missões, né? Então assim, a gente precisaria ter assim um acordo global para esconder essa informação das pessoas. E na introdução do episódio de hoje, eu fiz uma reflexão sobre também as nossas viagens internas. E toda vez que eu vejo algum fenômeno relacionado ao espaço, seja por algum estudo, alguma missão, alguma reportagem que eu leio ou que eu reli, porque eu adoro também ver documentários, ler reportagens que já são mais batidinhas, mas que sempre me causam assim um furor, sabe? Sempre me causam alguma inquietação tão boa que me faz entrar num lugar que eu amo, que é de questionar, que é de se perguntar e de conectar esses pensamentos com outras vivências que não são relacionadas exatamente a essa matéria. Estou dizendo o seguinte: eu não preciso olhar para o céu e apenas enxergar a matéria que forma
a Lua, o Sol, os planetas e as estrelas. Eu posso ir além, e isso é um deleite para o meu imaginário. Eu fico pensando a forma como sustenta tudo no universo, a gravidade, essas rotações, e aí eu me coloco no lugar de um planeta, ou de um satélite, de uma estrela. O que nos orbita? Quem nós orbitamos? Muitas vezes a gente se sente o Sol, o centro do sistema solar, não é mesmo? Eu acho que isso é um pouco de todo mundo. Porque as nossas histórias é a gente que vive, sabe? Eu vivo a minha história, então eu acabo sendo o centro mesmo dela. Mas quando a gente se conecta a outras histórias, a gente abre um portal de escuta e percebe que nem tudo gira em torno de nós mesmos. Eu falei no primeiro episódio do podcast, lá em 2025, quem se lembra? E eu falei que a desimportância é uma bênção. E é mesmo. Quando a gente sai desse pódio que a gente mesmo se colocou, sabe? Por conta dessa autocentralidade da vida, a gente começa a observar que existem focos de luz vindos de outras pessoas, de outros lugares, de outras vidas. Isso torna tudo uma grande rede de conexões, grande rede de histórias. Seria muito triste se tudo fosse sobre mim, entende? Porque eu tô me vendo. Mesmo que eu não me entenda por completo, e a gente nunca se entende por completo, eu tô me enxergando porque eu tô vivendo as histórias, essas vivências, elas passam por mim. Agora, o outro é um completo desconhecido. A gente vai recebendo peças, pedacinhos dele. Quando a gente menos espera, a gente está curioso para saber por completo como o outro é. Esse é um mistério do espaço, do universo. A gente quer sempre saber o que está escondido lá. Vocês entendem o que eu quero dizer? É uma curiosidade que ao mesmo tempo nos preenche. Então, a história do outro também acaba sendo a minha história. Ai, que alívio saber que eu não sou o centro do mundo. Porque isso acaba tirando um peso tão grande de dentro de mim, um peso das minhas costas, assim, que eu não sei nem explicar. E uma outra coisa que eu reflito é sobre o tempo. E a relação do tempo e do espaço é uma das coisas mais incríveis. E é o que a gente aprendeu em matérias na escola e que muita gente não entende, inclusive eu não sei explicar quase nada, mas eu sei sentir. Eu sinto que o tempo ele é relativo e a nossa existência aqui também é. Eu sinto que o tempo ele não pode ser mensurado apenas em números, numa equação, numa conta. O tempo também pode ser um sentimento, uma percepção, uma ideia. E o tempo ele pode ser diferente para mim do que é para você. E aí eu acho que essas histórias de cada um, a história de um lugar, a história do universo, ela tem diferentes tempos, diferentes camadas. E cada vez que a gente vai descobrindo uma coisa nova, a gente perde um pouco da noção desse tempo. Essa linha do tempo acaba sendo fragmentada. Ai, calma. Eu acho que eu tô confundindo vocês e ao mesmo tempo eu estou me confundindo. Eu abri uma caixa aqui, gente, que eu não sei nem explicar. Eu acho mesmo que eu quero dizer com tudo isso nesse episódio, especialmente nesse bloco do tema do dia, é: se permita olhar o desconhecido. Se permita ver dentro de você, mas também enxergar o que há dentro das outras pessoas. Se permita enxergar o que há nos outros ambientes, nas outras pessoas, no desconhecido. Se permita ser curioso. Se permita errar também sobre aquilo que você tem uma afirmação. Porque eu disse na introdução, né? Não chega por inteira, não. Porque senão você não vai ter espaço para o novo. Você não vai ter espaço para as descobertas que você só encontra no trajeto. As descobertas que você só vai enxergar mesmo, assimilar, é se você tem um espacinho ali para que ela possa adentrar dentro de você. Se permita viajar, meu bem. Chegou o bloco em que a gente solta os cachorros.
Bora reclamar? Tem coisa melhor que fofocar e reclamar, meus amores? Não tem, né? Então tá começando o ódio da semana. Gente, como sempre, esses ódios têm relação comigo, porque apesar de eu não querer ser o centro do universo, esse podcast acaba sendo muito sobre mim. E parte da minha existência é ter que lidar com outros humanos que muitas vezes não são tão respeitosos quanto eu tento ser no meu dia a dia. Eu já falei no episódio anterior da senhora ignorante que foi comprar pão e destratou a atendente, a moça do pão. Eu acho isso inadmissível e diz muito sobre respeito e coletividade também. E no caso do ódio da semana, é uma coisa que está vinculada à minha paz, que está sendo destruída ano após ano, porque eu moro em frente a uma escola que tem ensaios de fanfarra à noite, 3 vezes por semana. Ai, eu não sou contra a fanfarra. Eu acho uma ótima expressão cultural, mas é preciso também entender que ela causa incômodos, porque, meus amores, o som é muito alto. Antes de tudo, eu só quero explicar o que é fanfarra para quem não conhece. A fanfarra, ela é um conjunto musical de percussão e sopro, que geralmente está ligado a atividades escolares, cívicas, militares e carnavalescas também. Ela é composta por instrumentos como cornetas, surdos, caixas, oboés, pratos, flautas, e tem um histórico de ser implementado esses ensaios em escolas para servir como atração de desfiles de 7 de setembro. A intenção da fanfarra é muito legal, mas assim como qualquer outro ensaio de música, para qualquer outro gênero, qualquer outro tipo de formação musical, você precisa ter um espaço adequado para isso. Caso contrário, o som proveniente desses ensaios vai incomodar outras pessoas que não fazem parte desse ensaio e que precisam tocar suas rotinas, que precisam descansar. Os ensaios aqui na escola funcionam 3 vezes por semana e às vezes passam das 9 da noite. Eles começam às 7 horas da noite e passam das 9 da noite. E mesmo com as janelas fechadas aqui em casa, é impossível ficar dentro de casa sem ouvir o som. As janelas tremem. Eu juro, gente, eu tenho vídeo disso. As janelas tremem. Os ensaios acontecem de 6 a 7 meses por ano. Ou seja, a gente passa mais da metade de um ano refém desses ensaios, desse barulho infernal. Eles ensaiam a fanfarra no estacionamento aberto da escola, que é em frente às casas da rua. Quando não é no estacionamento, é no pátio aberto, que também ecoa para todas as casas no entorno da escola. E a escola ocupa um quarteirão inteiro. Vocês não fazem ideia do barulho, estremece tudo. Você imagina você chegar cansado após mais de 10 horas trabalhando, quer chegar em casa, descansar na cama, assistir uma TV e não conseguir. Os trabalhadores só querem ter paz e não podem. Não tá certo isso. Tem que ter um lugar apropriado com acústica para esse tipo de barulho. E aí eu quero trazer 2 coisas. Primeiro, que eu moro na cidade de São Paulo, e a cidade de São Paulo tem a lei do psil, que é a lei do silêncio. E muita gente conhece essa lei, mas não entende como ela se aplica. Tem pessoas que acham que só a partir das 10 da noite é que não pode fazer barulho. Não, meus amores. Barulho excessivo, barulho que atrapalha a vivência, a rotina, o sossego dos cidadãos, não pode ser feito em nenhum horário. A lei do silêncio proíbe perturbar o sossego alheio com ruídos excessivos a qualquer hora, não apenas após as 22 horas, é o que está falando aqui na lei. E ela também define limites de decibéis, geralmente até 50 a 55 à noite, né? Variando conforme a cidade. E aqui na cidade não tem uma fiscalização, gente. É uma coisa feita pelas subprefeituras em conjunto com as polícias, mas assim, não existe uma equipe girada para isso. Não acontece na cidade de São Paulo. Por isso que muitas vezes as pessoas denunciam e nada acontece, porque... Ai, gente, estamos muito à mercê. A cidade de São Paulo está abandonada. E na lei municipal fala aqui de multa, né, que pode chegar a R$36 mil. Mas essas vistorias para implementar multa, enfim, para fazer com que a pessoa se toque, né, que ela está incomodando
outras pessoas, ela é feita aí pela Polícia Militar, pela Guarda Civil, pode ser feita pela Companhia de Engenharia de Tráfego, que aqui é a CET, e as subprefeituras. Mas, gente, o fato é que todo mundo reclama que a lei do PSIL não funciona, porque se não existe equipe voltada para ela, se não tem fiscalização, não tem implementação dela, né? Os vizinhos aqui estão cansados. E ontem aconteceu um barraco no portão da escola. Eu estou gravando esse episódio em abril e ontem, às 9 da noite, começou o ensaio. 9 da noite começou o ensaio. Vocês têm noção disso? Aí, alguma vizinha começou a gritar da casa dela. Começou a falar: quem que é o responsável por isso? E a gente vê que é um homem. E ele nunca responde. E aí essa vizinha que já estava esgotada, era 9h10 da noite, a fanfarra ensaiando. E ela começou a falar: a gente não consegue dormir. Todo ano é a mesma coisa, é um desrespeito, não tem acústica. E adivinha o que esse homem fez? Começou a ser machista com ela. Começou a rir da cara dela. Enquanto ela falava, os instrumentos começavam a tocar para interromper a fala dela. Isso me subiu o sangue, viu? Quando eu fui ver, eu só escuto barulho no portão. Pá, 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 pá. Era essa mulher, provavelmente acompanhada do seu marido, batendo no portão da escola pra conversar com esse cara. E aí nisso, todo mundo parou o ensaio. E eu não me aguentei. Eu falei: eu não vou deixar ela e o marido dela sozinhos nessa. Os vizinhos precisam ter coragem de denunciar, de falar que está incomodando. E aí eu comecei a gritar também. Se você é o responsável pela fanfarra, eu quero falar com você, não com os alunos. 9 da noite não é horário de ensaio. E foi assim um barraco. Mas quem disse que o cara veio falar? Eu vi pela janela, eles começaram a se esconder. Tiraram todos os instrumentos e entraram para trás ali da escola. E o cara não veio falar com ninguém. Os moradores que estavam no portão da escola foram no outro portão para encontrar com eles. Mas eu acho que não conseguiram conversar, não. Só sei que depois de muita gritaria, bateção no portão, o ensaio parou. Se vai retomar semana que vem, eu não sei. Eu só sei que eu estou muito disposto a organizar essa vizinhança pra gente acabar com isso. E mais uma vez eu vou falar, não é sobre a fanfarra existir, é sobre ter um local adequado para ela acontecer. E é muito incômodo, gente, não é brincadeira, não é uma vez por semana. Não é num horário estabelecido, é tipo à noite. Não é certo isso. Não é porque você quer fazer uma atividade que todas as outras pessoas têm que participar dela. Porque é uma atividade muito barulhenta. Eu costumo gravar, por exemplo, à noite. Eu tenho muitas reuniões à noite e eu não consigo realmente fazer nada quando é terça, quarta e quinta, que é quando esses ensaios acontecem, porque é impossível de me ouvir dentro de casa. E eu fecho as janelas, a casa fica uma sauna e mesmo assim eu não tenho o mínimo de paz. Ai, gente, eu precisava desabafar. Eu não sou a única pessoa cansada com isso. Eu sei que vai ter gente aí falando: você tem que ter mais empatia. Então vem morar aqui. Vem morar aqui pra você ficar um mês aqui, escutando essa fanfarra. Vamos ver se você não vai concordar comigo. Vamos ver se você não vai concordar comigo. Porque se muita gente reclama de sons que vêm de carros, de som de obra, você não tem noção do que é um tambor no seu ouvido. Pratos batendo sem parar. Mais de 2 horas por dia no seu ouvido à noite. Essa cidade foi abandonada por Deus. O prefeito aqui, não liga pra mais nada. Se é que ele já ligou um dia, né? Ai, cansativo, viu? Agora, pra desestressar um pouquinho, ou talvez não me deixar tão assim, numa energia tão boa, vamos ver o que a pessoa que mandou um pedido de conselho disse. E o pedido de conselho da semana é: tudo o que é de ruim que poderia acontecer na vida de uma pessoa aconteceu comigo nos últimos meses. Perdi o emprego, o casamento e a vontade de viver. Já perdi as esperanças em mudar de vida e não sei mais o que fazer.
Ai, gente, que pesado. Pesei o clima, né? Acho que primeiro quero deixar a minha solidariedade para ouvinte, deixar aqui um abraço bem apertado. Sei que tá muito difícil. E provavelmente o que ela mandou é só uma parte, né? Porque os sentimentos da gente vão se conectando a outros sentimentos que não estão relacionados apenas a esses lutos, que a gente consegue, sabe, delimitar. É o emprego, é o casamento, algumas outras coisas que estão acontecendo na vida naquele momento, porque esses sentimentos se somam a coisas do passado também, são as nossas bagagens, e eu sei que carregar essas bagagens pode ser muito difícil. Então, antes de mais nada, meu abraço bem apertado em você e o meu desejo sincero de que fique tudo bem. E eu acho que vai ficar tudo bem se você tiver um acompanhamento psicológico, né? Uma terapia, um psiquiatra. Não subestimem esses atendimentos, gente. Não subestimem a ciência. Por mais que pareça algo impossível de se encontrar uma solução, pensa que outras pessoas também têm vivências parecidas, dores que podem se conectar com as suas de alguma forma, mesmo que as vivências sejam muito individuais, tá? Mas eu tô querendo dizer é que outras pessoas também podem estar passando por uma barra. E a terapia, a psiquiatria, justamente está aí porque entendem esses fenômenos e definitivamente podem orientar a gente a encontrar soluções. Mesmo que não definitivas, mas por enquanto aquelas soluções tampa-buraco para você aguentar um dia após o outro. Pensa assim, vai devagar, um dia após o outro. Isso já ajuda a gente a levantar da cama, a querer comer uma refeição, a regar as plantas, a passear com os cachorros. E pensa também que a vida é feita de mudanças o tempo todo. Então, se uma hora você perder o emprego, talvez em outro momento você encontre outra oportunidade de emprego. No casamento é a mesma coisa. Você perdeu uma relação. Mas quem disse que você está parada e impossibilitada de conseguir entrar em uma nova relação? Eu sei, por agora parece que não. Mas existem tantas pessoas por aí que podem querer se conectar a você. Mais do que isso, mais do que um emprego ou uma outra pessoa, é você. É você querer se relacionar com você mesmo. E a terapia, a psiquiatria, esse processo de se escutar é muito sobre isso, né? É sobre querer se ver. E eu posso dizer, porque eu também passei por muitas barras e ainda enfrento algumas delas, que nesses momentos o que a gente não quer é se enxergar. A gente quer passar bem longe dessa realidade de quem somos. Só que, meu bem, em algum momento você vai precisar tropeçar nessa realidade, tá? Você vai precisar voltar para os eixos e falar, ok, eu não posso fingir que isso não existe. Mas eu posso colocar esses sentimentos todos numa prateleira, sabe, numa estante dentro de um quarto. Ela tá lá. Você sabe que ela existe, mas ela tá na estante. Ela não está no chão para você tropeçar. Você não precisa sentir esses sentimentos todos os dias. Você sabe que ele existe. Essa dor é real. Esse luto tá aí. Mas com as ferramentas certas que você vai encontrar junto com esses procedimentos terapêuticos, psiquiátricos, definitivamente vão fazer você caminhar sem que o quarto esteja abarrotado de sentimentos. É uma organização individual, uma organização da mente. Você não vai fingir que não existe, você vai saber que existe, mas ele vai estar num cantinho do seu quarto. E o quarto, ele é imenso. Você transitar por esse quarto é o objetivo. É você caminhar pela vida, sabe? Eu nem sei qual é o conselho certo que eu posso te dar, além desses que são meio óbvios, né? A terapia, o acompanhamento psiquiátrico. Mas eu queria muito que você acreditasse em quem você é. Eu quero muito que você acredite que é possível sair dessa. E ter uma rede de apoio é fundamental. Eu não sei como você tá aí, mas é tão importante a gente ter uma rede de apoio, e mesmo sabendo que muitas vezes isso não acontece com facilidade. Eu desejo muito que você fique bem, que esse capítulo da sua vida vire e que você consiga se reconectar com o melhor de si. Um beijo, viu? É isso, pessoal. Gostaram dessa viagem? Eu fiz muitos devaneios, né? Assim que eu gosto, de mostrar como a minha cabeça funciona. Ou no caso, como ela opera sob o
caos de inquietações que me orbitam. Eu já disse isso no episódio 2, que não tem reembolso da passagem caso vocês tenham tido algum imprevisto durante essa missão espacial. Daí, vocês podem falar lá na central de atendimento ao ouvinte. Onde fica? Fica nos comentários do Instagram e também do Spotify. Passa lá e procura a gente. Somos Efêmeros Podcast em todas as redes e plataformas digitais. Aproveita para me seguir também, eu sou F Maciel nelas. E compartilha esse episódio com quem você ama, eu vou ficar muito feliz, tá? Um beijo e até o próximo episódio.